Hoje vamos falar sobre como identificar a sustentabilidade de dividendos de uma ação. Eu vejo muitos investidores cometendo um deslize, que é selecionar uma ação baseada no pagamento de dividendos elevados nos últimos 12 meses. E qual que é o problema disso? O problema é que, ao somente se analisar os dividendos altos dos últimos 12 meses, pode ser que esse dividendo não seja sustentável. Como assim não é sustentável? Uma empresa não paga somente o que ela lucra? Na maior parte dos casos, sim, e mesmo assim, às vezes esse lucro ele não é sustentável. Pode ser que a empresa tenha tido um resultado acima da média, uma empresa de commodities em um setor cíclico, e ela teve os últimos anos muito bons, e por conta disso ela está pagando dividendos altos. Aliás, eu estou vendo isso ocorrer de lote aí entre as empresas listadas. Pode ser que a empresa tenha vendido algum ativo relevante e esse ativo não está mais no balanço da empresa e a empresa não consegue viver vendendo ativos para sempre, né? Uma hora ela tem que gerar caixa da operação. Então, para mim, esse é um problema que eu vejo nessa análise simplista de escolher uma ação baseada somente nos dividendos dos últimos 12 meses. E agora eu quero te ensinar 7 técnicas para você ver se esse dividendo é sustentável. Mas antes eu faço aquele convite aqui, já se inscreve no canal. Bom, uma das técnicas que eu recomendo para você, para decidir se um dividendo é sustentável, é analisar o histórico daquele dividendo, né? Você pode ir lá no Status Invest e ver a evolução dos dividendos. E às vezes é muito comum que você vai ver que nos últimos 12 meses deu um tiro, né? Foi muito para cima. E daí você pode ir no relatório trimestral ou anual da empresa e geralmente vai ter uma justificativa, né? Tinha uma empresa há um tempo atrás que se destacava, né? Assim, que é uma empresa dona de imóveis aqui em São Paulo, né? Alguns bons imóveis, e ela vendeu uma parte relevante do seu portfólio e devolveu para os acionistas através de dividendos esse capital. Só que quem entrava nos sites e procurava ações de alto dividendo via essa empresa e via aquele dividendo extremamente elevado, se não me engano, tá, pessoal, posso estar falando besteira, mas era algo como 50%. Obviamente, isso não é sustentável, uma empresa não pode ficar vendendo o seu portfólio para sempre, uma hora tem que viver da operação, né? E no caso da Sim, ela tinha vendido parte relevante do seu portfólio de imóveis, né? Um caso semelhante aconteceu com a EZTEC, se não me engano, em 2017. Ela fez uma venda de um imóvel muito grande, né, o EZ Tower, e aquele imóvel, apesar de a empresa ter construído justamente para vender, ela não tinha vários desses imóveis desse tamanho e dessa magnitude para vender todo ano. Então, era um dividendo não recorrente. Não tem nenhum problema da empresa pagar um dividendo não recorrente. O problema está em você achar que esses dividendos são recorrentes. E quando você analisa o histórico da empresa, provavelmente você vai ver quando oscila demais, e com isso você vai poder fazer ali um mergulho e fazer uma análise para entender se aquele dividendo é sustentável ou não. Segundo fator que você pode analisar, e eu analiso também, é o chamado dividend payout. O que é o dividend payout? É o percentual do lucro que é distribuído no formato de dividendos. Então vamos supor que a empresa lucrou 100 milhões e ela distribuiu 30 milhões. Significa que ela distribui 30% do lucro, o que significa um dividend payout de 30%. Em geral, quando uma empresa distribui mais do que ela lucra, provavelmente ela vai ter um problema e vai ter que reduzir esse dividendo em algum momento. Então é interessante que você olhe o dividend payout. Uma das coisas que você tem que ficar atento é que, em geral, quanto menor o dividend payout, mais sustentável é aquele dividendo. Terceiro fator que você tem que se atentar: o fluxo de caixa da empresa, né? Você consegue encontrar isso no relatório gerencial da empresa, tem também lá no Status Invest, você consegue dar uma fuçada, você consegue ver a evolução. Eu olho muito o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa livre, né? Uma empresa que não consegue gerar caixa sucessivamente, em algum momento vai ter problemas, tá?
Então é importante que você analise a geração de caixa da empresa. Eu já vi muita empresa que é até às vezes lucrativa, mas não gera caixa, e em algum momento isso pode representar um problema. Então não olhe somente o lucro, tá? Muitas vezes você é tentado olhar somente o lucro, analise a geração de fluxo de caixa. Alguém pode perguntar, Thiago, é possível uma empresa ser lucrativa e não gerar caixa? A resposta é sim. Vou te dar um exemplo. Se uma construtora em geral é assim, né? Ela vende o imóvel, com isso ela já consegue reconhecer parte da receita, mas o fluxo de caixa vai se dar ao longo da construção, né? Enquanto o empreendimento estiver sendo construído, o cliente ele vai pagando. Então o caixa não entra à vista, geralmente numa construtora, né? Então é importante você ver esse desequilíbrio que às vezes ocorre entre o lucro e o fluxo de caixa. Então fique atento ao fluxo de caixa. Terceiro, o endividamento da empresa, né? Empresas que têm bastante dívida pode ser que em algum momento tenha que cortar dividendos. O que é uma dívida alta para mim, tá? Isso aqui obviamente que não é uma regra para você sair usando indiscriminadamente. É mais para você usar como, vamos dizer assim, um guia, né? Eu não gosto de empresas que devam mais do que 100% do patrimônio ou 3 vezes a relação dívida líquida EBITDA. Alguém pode falar, pô, Thiago, você já recomendou lá atrás uma empresa de celulose que tinha esse endividamento. Bom, às vezes a gente tem que olhar na vírgula ali, né? Olhar no detalhe. Era uma empresa que fazia um plano de investimento e esse plano de investimento estava sendo entregue e a partir do momento que a planta entra em operação, o endividamento cai nessa proporção, porque aquela planta começa a gerar caixa. Então, apesar de eu dar essa dica, você tem que sempre ver se adapta ao caso ou não. Às vezes sim, às vezes não, mas fique atento ao endividamento. Quinto aqui, ciclicalidade do negócio, do setor, né? Muitas vezes uma empresa está pagando muito, mas ela se encontra num setor cíclico. Isso a gente está vendo muito no Brasil com as empresas de commodity. Empresas como as siderúrgicas, a própria Petro e a Vale, que são excelentes empresas e provavelmente vão pagar bons dividendos nos próximos anos, mas provavelmente vão pagar menos do que pagaram em 2021 e 2022. Por quê? Porque o preço das commodities caiu, né? O preço do minério de ferro em 2021 chegou a bater $220, hoje está metade disso, 110. O preço do petróleo bateu 120 no ano passado, quando teve o início da guerra da Ucrânia e da Rússia, e hoje está 70, 75 dólares. Obviamente que isso tem um impacto no resultado das empresas produtoras de commodity e, como consequência, também no dividendo que essas empresas pagam. Então, é importante que você analise se aquele dividendo ele é proveniente do resultado de uma operação que é cíclica ou não, né? Então, esse é o segundo fator que você tem que analisar. O sexto fator que você tem que analisar é um que eu chamei aqui de perspectivas futuras, né? O que eu quero dizer com isso? Você pode entrar lá no FactSet e ver a perspectiva dos analistas para os dividendos dos próximos anos, né? Isso é uma das coisas que você pode se atentar, né? Porque às vezes os analistas fizeram o trabalho deles de projetar os resultados dos próximos anos, conversaram com a gestão da empresa, né, para pegar um feeling com relação aos dividendos futuros. E na ferramenta lá no Status Invest, né, no Status Invest Forecast, você consegue ir lá ver, você consegue ver a perspectiva de praticamente qualquer empresa dos dividendos futuros desta empresa, né? E por último, eu acho que você pode acessar principalmente o que a empresa fala no Conference Call e também nos seus reports trimestrais. Ali você vai conseguir pegar muito do que a empresa está falando, né? Tá certo que não é bem quantitativo, mas muitas vezes você consegue pegar um pouco do que a gestão está falando sobre as perspectivas futuras do negócio dela. Inclusive, às vezes, a empresa dá um guidance de resultados e às vezes até guidance
de dividendos, ou pelo menos uma política de dividendos, né? Empresas que pagam, sei lá, 50% do lucro. Já é um começo. Se ela dá um guidance do lucro, você consegue fazer uma regra de 3 ali, uma continha, e de certa forma descobrir quanto que a empresa vai pagar de dividendos. Então eu vou recapitular aqui os 7 pontos que eu acho que você consegue, com eles, ter um bom cheiro de qual vai ser o dividendo futuro e se aquele dividendo que você está vendo na tela sustentável ou não. Primeiro, o histórico de dividendos. Segundo, o dividend payout, a proporção do lucro que é pago na forma de dividendos. Terceiro, analisar o fluxo de caixa. A empresa gera um fluxo de caixa suficiente para pagar os dividendos? Quarto, o endividamento. O endividamento da empresa é sustentável ou é alto? Quinto, a empresa está no setor cíclico ou não? Quão cíclico é? Quanto mais cíclico é, mais difícil é manter um patamar alto de dividendos por muito tempo. Sexto, perspectivas futuras. Falei para ir lá no Fact Set, mas às vezes a sua corretora tem time de análise, ou você assina a Suno, que nós fazemos exatamente isso aqui, que damos, nós analistas, damos as nossas perspectivas com relação aos dividendos futuros. A gente tem um time aqui dedicado que interage com vários stakeholders da empresa, cliente, fornecedor, competidor, a própria gestão, e com isso a gente consegue formar uma opinião, às vezes, muito mais embasada do que quem não gastou tanto tempo assim. E por último, analisar o report da empresa, no site de Relações com Investidores, participar dos conference calls, isso tudo é de graça, é acessível a todos. Com isso você tem 7 ferramentas para saber se aquele dividendo é sustentável ou não, tá bom? Forte abraço, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê nos próximos vídeos.